Olá, uma boa tarde a todos. Digo boa tarde porque ainda está sol, não é? Então, embora seja 18 horas, é difícil dizer boa noite com o sol, não é? Todos bem? Ezequiel Mota falando pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quinta-feira, nós teríamos na Casa Espírita o curso de Educação Mediúnica. Entretanto, devido a estarmos com a casa da nossa dimensão física fechada, a gente fica com as lives às quintas-feiras e todos os dias da semana às 18 horas, não é? Amanhã, todos os dias. Sendo que as atividades presenciais vão continuar sendo, por enquanto, até a última deliberação, até a próxima deliberação, em sextas-feiras com a palestra evangélica. E virtualmente, a partir das 20 horas, o curso de apometria, na sexta-feira. No sábado, a casa não abre nessa dimensão física, mas temos a palestra também pelo Facebook, né, da Casa Espírita. No domingo, a Casa Espírita, pela manhã, das 9 às 10, abre para a palestra presencial, a palestra espírita. Sendo que, inclusive, no próximo domingo, agora dia 7, nós vamos ter a reunião de diretoria, não é? E, desde logo, fica o convite para os diretores, Conselho Fiscal, os frequentadores, os trabalhadores da Casa Espírita, que desejarem estar presentes. E na segunda-feira, nós temos também a palestra virtual, né? Sendo que no domingo eu esqueci de falar também, às 18 horas nós temos, né? A palestra pelo Facebook, que é proferida pela Arielle. Na segunda-feira nós temos a palestra também à noite, às 18 horas. Entretanto, nós temos a tarefa de assistência espiritual, mas privativa aos médiuns, não é? Bem, nós vamos ter, não no próximo sábado, no outro, muito provavelmente, o que ainda vai ser divulgado nas próximas lives, as doações para a campanha de fraternidade Alta de Souza, né? Deveremos estar marcando para, não este sábado, agora o outro, mas a gente vai ainda falar nas próximas lives, confirmando isso, tá bom? Hoje o tema da live, hoje o tema da nossa palestra, para a nossa reflexão, é o purgatório, que é o terceiro título que está contido no livro O Céu e o Inferno, da codificação kardeciana. Então, esse é o tema que iremos logo a seguir desenvolver. Nós vamos fazer uma oração e iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Também um recadinho, não é? Que na verdade é uma recomendação, é que busquemos, aqueles que não fazem ainda, fazer o Evangelho no lar. Não é? Quem não sabe como fazer, pode buscar no YouTube, tem sempre orientações. E na Casa Espírita nós temos também um roteiro, um papelzinho lá, um roteiro de como fazer, um modo de fazer. Porque o Evangelho no lar traz um equilíbrio muito grande para o lar, traz a presença de espíritos amigos, o mentor do lar, promove e derrama bênçãos naquele lar, trazendo a paz e a tranquilidade para todos do lar, e inclusive também para os irmãos desencarnados que, queira ou não queira, venham ao nosso lar. Como não? Os espíritos estão em toda parte e nós não temos como controlar isso, não é? Então, o Evangelho no Lar, além de servir para o nosso equilíbrio, também ajuda esses irmãos que venham ao nosso lar, porque também vão ouvir as palavras de Jesus, as palavras consoladoras do Mestre, não é? Por fim, ainda gostaria de fazer um pedido a todos, é que depois que as palestras são colocadas no YouTube, não é? Elas são editadas, depois de proferidas aqui, são editadas
Quem faz isso é a Alessandra. Elas são colocadas no YouTube, no canal do YouTube da nossa Casa Espírita, cujas iniciais são CEMN-POA. E aí dá uma entrada lá, visualiza as palestras, dá o like, e aqueles que não são inscritos se inscrevam. E aqueles que são inscritos, verificar se a inscrição está ativa. Se por algum motivo a inscrição desativou, aí reativa a inscrição. E o que a gente pede sempre é que compartilhem as palestras, não é? Para os amigos, parentes, para os inimigos, para todos, para os grupos, porque é uma forma da gente também divulgar a doutrina espírita. Pois bem, então o tema é o purgatório. Dentro do catolicismo, existe o céu, que é um local de felicidade eterna, que é para os bons, aquelas pessoas que fizeram o bem, não é? Vão para o céu, um local de alegria e felicidade eterna. Por outro lado, e na outra extremidade, há também o inferno, que é um local para onde vão as almas que fizeram o mal, não é? E fizeram pecados graves, o mal severo. E aí então, ao invés de irem para o céu, um local de felicidade eterna, vão para o inferno, que é um local de sofrimento eterno. Tudo é eterno. Ou alegria eterna, ou sofrimento eterno. Não tem para onde fugir. Então quem faz o mal, um grave, vai para o inferno. E de lá não vai sair nunca mais, vai ficar lá para sempre. Mas, entre esses dois extremos, tem também o limbo. O limbo é um local para onde vão as criancinhas, não é? Aquelas crianças que na tenra idade desencarnaram, morreram, e que, portanto, não tendo oportunidade de fazer nem o bem e nem o mal, ficam no limbo, não é? Que é um local intermediário. Eles não poderiam ir para o céu porque não fizeram o bem. Também não podiam ir para o inferno porque não fizeram o mal. Então, nesse caso, não tendo feito o bem para merecer ir para o céu e nem o mal para ser condenado a ir para o inferno, ficam no limbo, mas que é um local que também vai ficar para sempre. Então, a criança, a alma da criança vai ficar irremediavelmente para todo sempre no limbo, sem chance de ascender para o céu. Mas também não vai para o inferno. Então, fica lá no limbo. Por fim, tem também o purgatório, que é um lugar para as almas que, embora não tenham feito o bem para ir para o céu, também não fizeram um mal terrível, aquele mal medonho que levaria para o inferno, mas fizeram um mal, é um mal menor, um mal pequeno, de menor gravidade. Então, daí, em vez de ir para o inferno, vai para o purgatório. No purgatório também sofre, também queima, porque no inferno queima o fogo eterno, aquele fogo abrasador. No purgatório também queima, mas queima menos, não é aquele fogo abrasador, é um fogo mais fraco, mas vai queimar, mas queima menos. Então fica no purgatório. Todavia, tem um aspecto no purgatório, não é para sempre. No purgatório, há a possibilidade de remissão e de ir para o céu depois, mas tem um probleminha. Não por esforço ou mérito próprio daquela criatura que foi para o purgatório. Vai ficar sempre na dependência alheia, de terceiro, de preces de pessoas que se importavam com essa criatura, e aí, mediante essas preces, poderia dar-se a remissão das dívidas, das faltas, dos pecados, dos crimes mais leves, e nesse caso poderia ascender para o céu. Acabou acontecendo que, mediante isso, o que acontecia? As pessoas mandavam fazer preces pagas.
evoluindo depois para as indulgências. Significa que a pessoa que cometia uma falta, um pecado, um crime de uma gravidade menor, ele ia na igreja pedir ao padre a indulgência, mas a indulgência não era de graça, precisava pagar. Conforme a falta, era o valor que tinha que pagar. Então a pessoa cometia uma falta, ela ia lá fazer a confissão. Ela dizia, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu quero a indulgência, né? Eu quero receber a absolvição, a indulgência. Aí olhava lá na tabela, bom, por esse fato, por esse pecado, é tanto. A pessoa ia lá e pagava. Então se pagava para não ir para o purgatório, pagava-se para ir para o céu. A indulgência, vocês vejam só como a coisa é. Aí o Lutero, não concordou com a indulgência, com o pagamento de dinheiro, porque a Igreja Católica com a indulgência começou a arrecadar muito dinheiro. E a Igreja Católica estimulava as pessoas na missa a pagar a indulgência, que elas iam para o céu, não iam para o inferno, aliás, não iam para o purgatório, talvez até para o inferno. Virou um comércio e o Lutero não concordou. E aí ele fez a reforma protestante, desvinculando da Igreja Católica, repelindo completamente a indulgência. Mas havemos de convir que o purgatório é melhor do que o inferno, vocês não acham? E vocês não acham também que aqui onde nós estamos, na Terra, na terceira dimensão, no mundo físico, onde estamos encarnados, é um purgatório? Porque não é eterno, mas tem o sofrimento. Nós estamos no mundo de expiação. O mundo de expiação não deixa de ser um purgatório. Por outro lado, pela ação da própria criatura, ela pode se melhorar. Ela pode pagar o mal com o bem e sair desse purgatório, e sair desse mundo expiatório, mas conforme suas obras. O Cristo disse, a cada um segundo suas obras. Não tem prece nenhum de ninguém que vai tirar você do umbral nem do purgatório. Vai ajudar, mas você terá que fazer por merecer, terá que fazer e ter mérito próprio. Ninguém vai caminhar por você, você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas, mas a prece ajuda e muito. Mas o que vai resolver efetivamente é a tua atitude. Sua atitude no bem é que irá mudar a sua situação de calvário. E vejam bem uma coisa, hein? Essa situação de sofrimento, de expiação que nós vemos e que acontece, que é próprio do nosso mundo, que é um mundo de expiações, aqui no mundo físico, não podemos deixar de considerar que também na dimensão astral, no umbral, é também purgatório. Porque não fica para sempre lá, mas fica um tempo lá razoável, até a pessoa mudar, até a pessoa melhorar, até a pessoa se aperfeiçoar. Porque na medida da imperfeição da criatura, ela vai errar. E errando vem aí a aflição, vem a expiação, não é? Porque, como eu havia dito na live anterior, a dimensão astral, sobretudo no umbral baixo, não é em nada praticamente diferente aqui da nossa terceira dimensão, que não deixa de ser purgatório e umbral também. Não é? Porque o inferno, na concepção pura do inferno, não existe, gente. Porque veja, a concepção do inferno é que é para sempre. Mas não tem nada que é para sempre. O sofrimento também passa. Por pior que seja a dor, vai passar. Não vai ficar para sempre. Deus não vai querer um filho seu sofrendo eternamente. Isso não tem sentido algum. Portanto, a concepção do inferno eterno é em desacordo com a bondade de Deus, com o amor de Deus. O purgatório se alinha um pouco mais, porque dá chance da criatura sair daquela condição e de ascender e de ir para um local melhor. Mas
diferentemente da concepção da Igreja Católica, que dependeria de terceiro, de preces de terceiro, não. O Espiritismo depende exclusivamente da criatura, cada um segundo suas obras, disse o Cristo, não é? Então, a criatura que, na dimensão física encarnada, continua no mal, vai para onde? Para a dimensão astral, no umbral, normalmente umbral baixo. E aí vai depender da situação da criatura, qual a sintonia que vai levar dentro do umbral baixo, qual a esfera que ele vai ficar, qual o lugar que ele vai ficar lá, porque lá tem várias divisões no umbral baixo, não tem um só. Tem vale de suicida, tem vale dos viciados em drogas, tem tudo quanto é coisa para lá. Bom, então, o que acontece? A pessoa indo para lá, no umbral baixo, muitas vezes nem sabe que desencarnou. Já começa daí a situação. Está desencarnado, não tem consciência que desencarnou, porque na realidade não tem diferença. Você desencarnou, ele está com o mesmo corpo. O corpo é o mesmo. Na aparência, é igualzinho da hora que ele desencarnou, inclusive com a mesma roupa. O cabelo, tudo igual. Ele pensa assim, mas estou vivo. Ele sai correndo, né, que nem um doido, e acha que não desencarnou, acha que está vivo. E como nós sabemos, tudo que nós pensamos, nós criamos. Na dimensão física, sabemos que tem um retardo grande, então demora um certo tempo. Grande, aliás. E tem que ser assim, né? Porque a gente só ia criar caos. Contudo, na dimensão astral, a gente cria de imediato, bem dizer, né? Então a criatura está lá no umbral baixo. Aliás, alguns nem sabendo que estão desencarnados. Vem um oponente dele, como eu disse na live passada, passa uma faca na barriga dele. Porque odeia ele, é inimigo dele, vem com uma faca e passa na barriga dele. E aí eu disse, vai sangrar? Vai. Dependendo do corte, os órgãos internos vão sair? Vão. Mas pera lá. Vocês vão dizer assim, mas pera lá. Quer dizer que o corpo astral tem sangue? E eu vou dizer para você, não. Ué, então explique. Explico. Mas se você acredita que tem, você cria isso. E aí tem. Mas tem ou não tem? Não, não tem, mas você cria, passa a ter. Porque você criou. Porque nós criamos. Então você acredita que o sujeito passou a faca, que cortou sua barriga e que está sangrando. E que os órgãos estão saindo. Você acredita, você criou, está saindo na hora. Olha o caso do André Luiz, que ele foi operado. Ele estava na casa dele, lá, jantando com a família, sentiu mal. Caiu lá da cadeira, foi levado para o hospital, fez cirurgia, desencarnou. Ele desencarnou com o corte da cirurgia. E aí eles fizeram uns pontos mais ou menos ali, porque é desencarnado mesmo, e vamos embora. E enterrou. Ele, desencarnado, o que aconteceu? Ele olhou para a barriga, estava lá os pontos mal dados e o corte da incisão, da cirurgia, aquele corte na barriga, com os pontos abrindo. Pergunto, realmente aquilo ali era real? Era possível estar com o corte aberto, com sangue saindo, com infecção, cheirando? Não, o corpo astral não tem isso. Mas por que então? Porque ele acreditou e criou. Assim sendo, o mundo astral em nada praticamente difere desse. E nesse também praticamente em nada difere do outro, do mundo astral. Sobretudo na dimensão do astral baixo, não é? E aí a criatura fica lá e sofre, como sofre aqui. Entretanto, lá, como é praticamente a lei do mais forte na sua concepção mais pura, a dor é maior, a aflição é maior, a expiação é maior. O sofrimento é mais superlativo, é superlativo. Agora aqui, como nós temos regras, as coisas têm um certo retardo para acontecer, né? Então, a gente também se contém, tem o corpo que funciona como um anteparo, né? Então você também tem que colocar uma máscara para ninguém perceber o que você é de verdade. Agora lá não tem isso. Lá você não tem máscara para pôr, né?
Qualquer um que te olhar já sabe quem é você, o que você fez e ponto final. Não tem, você não esconde nada lá. E os espíritos trevosos que têm um campo mental amplo, enorme, fortíssimo, te dominam na hora. Não tem como você escapar. Eles olham para você com aquele campo mental gigantesco, com a força mental enorme, olham para você, você está nu perante eles, veem tudo, seus pontos fracos que você fez, já te condena na hora. É o seu juiz. E te leva para onde quiser. Você não tem proteção, você não tem amparo. Você não fez o bem para merecer ajuda, os mentores deixam. Porque você precisa sofrer para aprender. É mais ou menos como a condição do miserável que na encarnação anterior foi o mal rico. Aí ele vem como miserável, para aprender que tudo é de Deus e que a riqueza ela deve ser colocada em movimento, em ação, para gerar riqueza para todos e não só para a pessoa. Porque a pessoa que tem a riqueza, ele deve colocar a riqueza para circular, gerando empregos para os pais de família, para as mães de família, construindo creches para as crianças daqueles trabalhadores daquela empresa. Aí você está colocando essa riqueza em circulação para o bem de todos, não só para a pessoa exclusivamente. Assim como também é a situação daquela pessoa que encarna em situação humilhante, degradante, que a gente vê às vezes, fica com pena, fica chocado e fala como pode? Como pode um negócio desse, essa humilhação, a pessoa viver dessa situação? Porque a encarnação anterior foi orgulhoso. E aí vem numa situação humilhante para aprender a humildade. E é assim que as nossas imperfeições vão nos levando aos equívocos e, na outra extremidade, ao sofrimento, para o aprendizado. Porque Deus não quer que nenhum de seus filhos sofra, apenas para penar. Deus não quer ver o filho sofrendo, mas o sofrimento é um mecanismo de evolução dos espíritos, porque é através do sofrimento que a pessoa se mexe ou não. Se não vem, se não acontece nada, você fica parado. Você não vai fazer nada. É tal qual os filhos de famílias abastadas. Se bobear, nem quer estudar, porque tem tudo na mão. Mas o que ele vai querer fazer? Nada. Não vai querer fazer nada. Não é? Nós temos muitos exemplos dessas situações, né? De filhos de famílias abastadas e que não tem interesse em fazer nada. Né? Porque está tudo fácil. Aí perde tudo tem que se mexer. Né? A pessoa tem saúde, né? E aí usurpa da saúde. Né? Não dá valor para a saúde e perde a saúde. Né? A pessoa não valorizava nada. Né? Aí praticava os excessos, perde a saúde, fica doente. Né? A pessoa que tem dificuldade respiratória, vocês não sabem como ela vai valorizar respirar, aí vai parar de fumar. A pessoa, né, come carne gorda, excesso na alimentação, na bebida, aí tem um problema no coração. Aí ele para com o negócio. Opa, tive um problema no coração. O médico falou que se eu continuar eu vou morrer. Nunca mais fumo, nunca mais vou beber, aquela coisa toda. Aí então precisa vir, a dor é necessária. Para os espíritos errantes, como somos todos nós, né, gente? Porque todos nós somos espíritos errantes. Espíritos errantes, aqueles que vivem no purgatório, vamos dizer assim, que vivem no mundo astral umbralino. Eu não vou falar das trevas e do abismo. Até podemos em outra oportunidade falar. Agora o abismo, gente, é um negócio que, meu Deus do céu, quem quiser eventualmente saber um pouco mais sobre isso, tem um livro chamado O Abismo, não é? O autor, do Ranieri. Ranieri é o espírito, não é? O nome da pessoa eu não estou lembrando agora, do médium que psicografou eu não estou lembrando. Bom, mas enfim. Eu posso pegar depois
Eu acho que estou até com ele aqui. Espera um pouquinho aqui, gente. Onde é que está? Quer ver? Só um segundinho. Espera aí. Peguei, estava fácil. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Espera aí. Não sei, mas eu vou falar para vocês. Ó, é O Abismo, obra mediúnica de R.A. Ranieri, né? Olha, na realidade, o R.A. Ranieri não é o espírito, não, tá? É o médium que se psicografou. E é orientado pelo espírito André Luiz, tá? Então, orientado pelo espírito André Luiz, essa obra aqui, O Abismo. Para dizer a verdade, eu ainda não li, mas foi indicada, não é, por uma pessoa que eu conheço, e eu vou ler, tá aqui no meu radar para eu ler. Eu deverei ler ainda por esses dias aí, senão hoje, amanhã, esses dias eu vou ler. Estou recomendando. Muito interessante, viu? Então, a nossa situação, não cometendo um negócio muito pesado, aí é umbral baixo e tal. O umbral médio para aqueles que já receberam algum socorro e vão lá para os postos avançados, que dali ou reencarnam ou vão para as cidades espirituais, onde vão fazer cursos, estudos, melhorar a sua situação, para depois reencarnar também, porque somos espíritos ainda errantes. Agora, as faltas muito assim graves, terríveis, esses vão lá para o abismo, esses aí, os que estão no abismo, todos já estão com a marca para serem expurgados, não vão reencarnar, e esses aí, como estamos no fim da transição, deverão ir para outros mundos, ou primitivos, ou mundos de expiações e provas no início, né? Naquela transição de mundo primitivo para expiação e provas, nesse período, ou então no início do mundo de expiações e provas. Os que estão no abismo praticamente não tem jeito. Nas trevas talvez tenha, e do umbral, que como somos todos nós, tem uma chance ainda, né? Esperemos que tenha uma chance ainda. Agora, dependendo das faltas, como estamos no fim da transição, você vê que não tem mais jeito, põe a marca, está marcado para ser expurgado, depois que desencarna, é levado para um ambiente onde vai mesmo, né? Para outros mundos. Contudo, voltando ao purgatório, é esse local, não é? Que não deixa de ser aqui no mundo físico onde nós estamos, não é? Onde nós purgamos as faltas, ou expiamos as faltas, ou padecemos pelos nossos erros para aprendermos a não errar mais e nos melhorarmos e diminuir em nós as nossas faltas. Se é no orgulho, para a gente diminuir para ser mais humilde. Se é na avareza, para a gente saber que o dinheiro tem que ser colocado em circulação. Se a pessoa é um mal rico, para aprender também que o dinheiro não é só nosso, que tudo é de Deus. E que, na verdade, é um compromisso nosso ter o dinheiro e saber administrar. E não nos virarmos escravos do dinheiro, não. Porque tem que entender que tudo é de Deus. Até esse corpo também é. Nem o corpo nos pertence. Tudo que tem aqui é de Deus. E no mundo astral não deixa de ser diferente também. O corpo astral também não é nosso. É de Deus também. Então a gente compreender e nos colocarmos sempre nas mãos de Deus e confiar que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E que se a dor nos visita, é para ensinar. Então vamos prestar atenção na dor que vem, porque a dor vem de diferentes formas, em diferentes momentos da nossa vida. Não é? Então, veja bem uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Né? A própria Dona Olga, que foi fundadora, uma das fundadoras do Lar Mãe Mariana. Né? Então ela me disse que a encarnação passada ela vazava o olho dos outros e fazia coisa ruim lá. Né? Mas nessa encarnação ela veio determinada a acertar. Fundou o Lar Mãe Mariana, Asilo para Idoso Carente, junto com outras pessoas. Fundou o Centro Espírita Lar Mãe Mariana em São Paulo, onde ficou até sua desencarnação. Ia lá embaixo do Viaduto Antártica, em São Paulo, entregava lanche para os moradores lá, que ficavam lá.
vendia coisas usadas para distribuir para as famílias carentes, ou seja, praticou o bem, praticamente a encarnação inteira. O que aconteceu? Quando ela já estava com os seus 80 anos por aí, passado um pouquinho, ela começou a ficar cega, e ficou cega completamente no final. Tanto que o filho dela até proibiu que ela dirigisse. E ela precisava vir para cá, para Poá, quando vinha trazida por alguém, né? Então, vocês vejam, conseguiu pagar o mal com o bem. A expiação do ficar cego veio mais leve e veio já no fim da encarnação. Então, a gente vem na encarnação não é para sofrer, gente. Mas se você não quiser se modificar, não quiser trabalhar no bem, aí você vai sofrer. Mas não necessariamente você precisa sofrer, porque o sofrimento pode ser atenuado pela sua ação no bem. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Se você agir no bem, com convicção, com amor sempre, sua conduta for sempre no bem, o sofrimento que você teria que passar pode ser atenuado e até anulado. Você pode até anular o sofrimento que você tinha que passar. E se ainda assim você estiver trabalhando no bem e vier um revés menor, um sofrimento pequeno, não reclame, fique feliz, porque era para vir um grande. Então, se aconteceu de você ter se aconteceu, por exemplo, você perdeu um olho, você está no bem, fazendo bem, perdeu um olho, fica feliz, porque era para você perder os dois. Era para você cegar dos dois, você cegou de um só. Atenuou. Sobre isso, Emmanuel falou para o Chico. O Chico tinha um problema no olho, vocês lembram disso, né? O problema que ele tinha. Ele dizia que parecia que tinha areia nos olhos dele, que sangrava, chegava a sangrar. Por isso que ele sempre andava com um lenço, porque ele sempre passava assim, né? Ele andava com óculos escuros. É por causa disso, gente. Por causa desse problema no olho. Não é? E ele dizia que parecia que tinha areia no olho, então ficava incomodando, era um negócio. E o Chico sempre agindo no bem. Quem é que pode dizer o contrário? Quem é que pode negar? E aí, certa vez, o Chico falou para o Emmanuel, será que não tem um jeito? Né? E aí, né, o Chico falou, não, eu quase não enxergo, estou ficando cego, que esse negócio aí. E o Emmanuel falou assim, Chico, ter dois olhos é um luxo, reclame não, vamos seguir em frente trabalhando. Então, gente, e o Chico, hein? O Chico, hein, gente? E nós? Todo endividado, um problema tudo quanto é tipo, com falhas de caráter, falhas de conduta, de procedimentos que nós temos. Então a gente tem que ficar feliz se a dor nos visita, se ela for leve, tem que agradecer. Algumas pessoas às vezes falam para mim assim, mas como é que eu vou agradecer pela doença? Agradeça, que você não sabe de nada, inocente, que podia vir um negócio pior. E trabalha para reajustamento seu. E saiba que essa dor é para limpar as mazelas que você já fez. Fica feliz. E trabalha no bem, para ir pagando mais coisa errada que já fez. E quem sabe continuar trabalhando no bem ameniza essa doença, esse sofrimento que entrou na sua vida. Porque é assim mesmo. E não tem outro jeito a não ser a gente se modificar pelo trabalho. Trabalho nosso próprio. Né? E dessa maneira a gente vai melhorando, crescendo, e evoluindo, e se aperfeiçoando. E aí, logo esse mundo de expiações está no final. Olha, eu particularmente estou achando que em meados deste século, deverá, né, segundo a gente já disse, né, e está no livro A Gênese e tudo, Chico também, né, seria os 300 anos de 1757 até 2057. Mas eu acho que, assim, acho não, porque é o normal, é o razoável, né, que é o início. Agora que a coisa vai mesmo deslanchar, assim, quer dizer que é mesmo assim, é para o final do século, eu acho. Então esse século inteiro aqui, embora a transição termine assim em 2057, eu creio, porque a gente está falando do que está escrito no livro A Gênese, não é? E o Chico também que falou, o Emmanuel falou. Mas o começo é aquele negócio, né, gente? Que vai mesmo ser mesmo, assim, um mundo em regeneração para valer,
É no final do século, provavelmente. Então esse século aqui vai ser um século meio que praticamente todo, meio que de transição, para pegar mesmo assim, né? Porque é como você liga o carro, ele dá aquela, né, tá meio frio ainda, você não vai sair com o carro frio. Você liga o carro, deixa ele dar uma esquentada, que aí você vai sair. Então, 2057, o carro está ligando, mas tem que deixar de esquentar um pouquinho, lá para o final do século, aí deslancha. Agora, o Brasil é a pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, coração do mundo. E serve, nesse tempo de transição, mais ainda de expiação, para a redenção dos espíritos. Então, o que o Cristo falou para Ismael, quando Ismael foi lá chorar as pitangas lá para ele. Cristo falou assim, você vai lá no umbral, pega todo mundo e põe para encarnar no Brasil. Então vocês estão vendo por que o Brasil é como é. Porque arrebanhou todo o povo lá do umbral, aquele povo todo atrapalhado, inclusive nós, né? E jogou tudo aqui para encarnar no Brasil. Agora, passando esse período de transição, o que vai acontecer? E, aliás, já está acontecendo. O próprio Emmanuel está encarnado, é um garoto, um adolescente, que está no interior de São Paulo, segundo os médiuns falam, o próprio Chico comentou para o Geraldo Lemos Neto, e o Geraldo Lemos Neto trouxe essas notícias para nós em várias palestras que ele apresentou, né? Então, além do Emmanuel, vários espíritos de luz, de alta envergadura, espíritos puros, estão encarnando já e vão encarnar no planeta inteiro. Todos os recantos planetários, mas sobretudo em maior quantidade no Brasil. E o Brasil será como um farol a guiar as demais nações e as demais criaturas encarnadas no planeta. Aí sim, o Brasil vai ser a pátria do Evangelho com P maiúsculo. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque nós vamos ter aqui espíritos luminares. Vai acabar com esse negócio de corrupção. Esse negócio aí de a pessoa ficar pegando dinheiro dos outros, praticando crime, coisa horrorosa. Essa semana vi um caso de um menininho, passou na internet, um menininho que estava num tanque lá, que ficava preso com a corrente pelo pé, né, tipo uma caixa d'água, um negócio horroroso. A polícia foi lá, prendeu o pai, prendeu o madrasta, sei lá quem, levou tudo preso. Um negócio horroroso. Nós que somos espíritos, ficamos com pena, ficamos. Mas nós sabemos que muito certamente essa criança, em encarnação passada, fez coisa pior e agora está sofrendo. Mas a gente tem que ficar penalizado, porque isso não está certo. Agora, se existe injustiça, nós sabemos que não tem ninguém que seja injustiçado. Mas vocês vejam, essas coisas acontecem aqui. E o Brasil é um palco onde acontece, porque é um campo de redenção. Mas no momento em que terminar a transição e a gente entrar mesmo na regeneração, isso tudo não vai ter mais. O Brasil vai ser um exemplo, um modelo. Porque o Cristo escolheu o Brasil e transplantou a árvore do seu Evangelho para o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, pátria do Cruzeiro, pátria do Evangelho, coração do mundo. Então vai ser como um farol a guiar, né, as demais nações no caminho da redenção, no caminho que leva ao Cristo, o Evangelho redivivo do Cristo para todos os corações. Porque mundo e regeneração estarão reencarnando as pessoas que querem acertar, que são tendentes ao bem. Podem errar, mas elas não querem errar. Elas querem se regenerar. Não é? Então, é onde ainda vai ter o mal, mas não um mal grave. Ainda vai ter o mal, mas um mal pequeno, mas vai prevalecer sempre o bem. E no Brasil nós vamos ter a quantidade gigantesca de espíritos luminosos que vão ser nossos avós, nossos pais no futuro e vão nos ensinar o modo de bom viver com amor no coração, com caridade, aprender a servir, na alegria de servir, na alegria de dar, em ajudar. A exemplo de Deus, que é o maior servidor de todos. Como Cristo disse, eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir, como meu Pai que trabalha até hoje. E eu também, disse o Cristo. Esse vai ser o nosso destino, não é? Se Deus quiser, as coisas vão caminhar por aí. Então, nós vamos encerrando, ficando por aqui. Vamos fazer uma prece para finalizar essa live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz.
É isso, gente. Um beijo no coração. Amanhã é sexta-feira, não é? Amanhã é sexta-feira, nós vamos ter palestra presencial na Casa Espírita, não é? E também a live. E à noite, nós vamos ter, a partir das 20 às 22, o curso de apometria. Quem tiver inscrito, participe. Quem quiser, ainda dá tempo para se inscrever e fazer o curso, né? Tranquilamente, não tem problema nenhum. E no domingo, a gente vai ter lá, na Casa Espírita, a reunião da diretoria. Eu vou estar lá de manhã, fazer a palestra presencial. Então, fora isso, no sábado, eu também estarei com vocês na live que farei no sábado, às 18 horas. Bom, beijo no coração de todos, muito obrigado e até mais.